16 de setembro de 2024, Estados Unidos. Nesse dia, o mundo do entretenimento internacional ficaria paralisado. Uma das principais personalidades hollywoodianas seria presa, ligada a crimes sexuais. Mas afinal, quem é esse homem? O nome dele? Você escolhe. Ele atende por Sean John Combs, Sean Love Combs, Puff Daddy ou P. Diddy. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Daí você vem e você vai ter que vir comigo até o final, porque estou gravando pela segunda vez. Tem um problema no áudio, não sei o que aconteceu no microfone, o que eu bati, e quando eu olhei todo o material, tudo com eco. Então eu estou gravando de novo. Mas eu não brigo com Deus, porque toda vez que... Foram raras as vezes que isso aconteceu, mas quando aconteceu, foi melhor. Então a gente segue o barco, porque a vida é assim. As refações muitas vezes são mais... deixa tudo melhor, não é? Vamos falar aqui sobre o caso de um homem que tem vários nomes, mas todos os nomes são dele. Você pode chamar ele de Sean John Combs ou Sean Love Combs, que agora ele está com Love no lugar do John, ou Puff Daddy ou P. Diddy. Todos se remetem ao mesmo homem chamado inicialmente, por sua certidão de nascimento, pelo Sean John Combs, que se tornou um dos maiores nomes do entretenimento mundial, da música hip hop, que botou o hip hop no mainstream total. Um homem com talento, inteligente, realmente um gênio do que fazia, mas que se utilizou de tudo aquilo que ele era tão bom, no fim de tudo, única e exclusivamente para exercer o mal que era a sua verdadeira face. Um homem que tem uma história, mas antes da história vamos falar da Insider, a nossa super parceira que está aqui com a gente. Usando o cupom BETO você tem 12% de desconto agora em fevereiro de 2025, mas se você estiver assistindo ao vídeo em 2014, a Insider vai estar lá. A gente já passou, mas a Insider com certeza está e vai estar ainda melhor, porque o que eu gosto muito das coisas da Insider é dessa tecnologia que vem para ajudar a gente a conviver todo dia com a gente mesmo. As roupas que tem agora, ela tem polo, tem camisa, tem essas camisetas tech t-shirt que são realmente revolucionárias, porque você pode sair para o trabalho, direto para a academia, da academia, volta para casa. Ela te permite a liberdade de você estar sempre com uma roupa legal e com caimento, que eu gosto muito, que eu digo que gruda onde tem que grudar e solta onde tem que soltar, que desamassa, que te ajuda na transpiração, consegue várias lavagens mesmo. Tem as calças Future Form agora para o carnaval, tá chegando, que o Brasil é carnaval agora, tá cheio de pré-carnaval. Ela é boa porque ela repele água. Essa calça é fantástica, eu tenho as duas, eu tenho uma preta e uma marrom. São lindas, super caimento e tem bolso, um bolso bom. Até para ir em bloquinho, o bolso você põe tudo ali, fecha, você fica mais seguro. Então assim, a Insider ela vem para nos deixar mais belos e nos ajudar no dia a dia mesmo, para que a gente consiga passear por essas horas que a gente vive de uma forma mais gostosa, porque ela é prazerosa, um tecido prazeroso, e mais bonito, que nada mais bom do que estar bonito. Usando o cupom BETO, você tem 12% de desconto, ou clicando no link aqui que tem no descritivo do vídeo, você já vai direto para a loja garantindo ali o seu descontão. Dá uma olhada nos kits de underwear, que são ótimos, que elas não enrolam. Tem vários kits e você vai somando e tudo isso vira um descontaço, tá certo? É isso aí, essa é a Insider. E agora a gente volta aqui para o caso do Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs. No começo, esse homem ele nasce no dia 4 de novembro de 1969, ali no estado de Nova York. Ele vem de uma família de classe média, mais baixa, onde acontece algo inesperado na vida dele. Em 1972, quando ele tinha 3, 4 anos, o pai dele morre. A morte do pai do Sean Combs foi algo que você percebe muito impactante. Ele cresce sem aquela presença que para ele era importante. E ele transforma esse pai num certo herói, até mesmo em função do que as pessoas falavam dele e do pai. A mãe era uma mulher muito austera, e eu acho o quanto essa mãe construiu, pode ter ajudado nessa personalidade violenta dele. Isso eu deixo para os especialistas responderem. Mas o fato é que ela tinha aquela máxima do menino que chega
da escola por ter sofrido bullying ou alguma coisa, e ao invés de ela o abraçar e dizer que ali em casa a gente está protegido e que o mundo não vai ter que passar por ele, mas a gente vai resolver isso juntos, não. Ela manda o menino sair de casa, vai lá e bate no outro que te bateu. Não importa que você vai apanhar, o importante é que você tentou bater. Eu não concordo muito com isso, eu acho que isso deve ter despertado no Puff Daddy a violência como uma forma de garantia de vida. Você ensina a violência sendo a resposta para a violência. Deixo aqui os psicólogos, os psiquiatras, quem entende disso, quem estudou para isso, para me responder se eu estou certo ou errado. Acredito eu que essa vida dentro da casa do Puff Daddy tenha o feito dentro dessa personalidade tão estranha e perigosa. O Puff Daddy cresce, ele inclusive tinha uma coisa, nesse documentário que tem na Max, que é, se você colocar lá P. Diddy, já vai aparecer que é a queda, ascensão e queda do monstro, uma coisa assim. Ele tem 4 episódios, são 5 episódios, 4 muito bons, 40 e poucos minutos, e um 5º episódio que é uma entrevista com o assistente do Puff Daddy, que eu achei fantástico as coisas que ele revela e a coragem que ele teve de estar ali, o que mostra que ele teve um staff para permitir que ele se exercesse o seu fascínio cruel, né, de todas as violências sexuais que ele veio a desenvolver. Então, o que eu falo, esses violentadores, eles não agem sozinhos, muito pelo contrário, eles precisam de um staff para garantir que tudo aqueles seus desejos, seus sonhos mais perversos se realizem. E eu pergunto, esse staff do Puff Daddy também vai ser investigado, também vai ser penalizado? Vamos aguardar toda essa parte. Mas no documentário traz muito bem vários depoimentos, inclusive de pessoas que conviveram com o Puff Daddy desde criança. O Puff Daddy, logo menininho, ele já era mais estilosinho, a mãe fazia roupa sob medida. O que o deixava com mais estilo, criava nele a estranheza na rua, o que fazia dele um alvo para os bulinadores terríveis. Não estou dizendo que o bullying o transformou no mal. O mal estava dentro dele. O bullying talvez tenha sido a chave da porta, né? Pessoas que sofreram bullying a vida inteira não são pessoas... Eu sofri bullying a vida inteira e não fiz nada do que ele fez. Então não é o fato do bullying fazer do outro violento. Mas se a pessoa tem a violência dentro dela, com certeza o bullying pode ser uma gasolina, um dispositivo que vai acender. O Sean Combs, ou Puff Daddy, ou P. Diddy, ele vai mudando de nomes, eu vou explicar um porquê. Ainda como Sean Combs, ele vai, já muito na tenridade, ele já vai mostrar essa personalidade violenta, principalmente com as mulheres. A sensação que me dá é que ele odeia as mulheres, por conta N motivos que ele seja. Não significa que ele seja gay, ele pode até ser um bissexual, até porque ele também assediou homens. Ou ele é um gay enrustido, mas isso aqui, neste momento, não é algo que é determinante nem para nós mesmos, aqui do que nós vamos conversar. O Puff Daddy cresce e logo que ele vai para a faculdade, em 1988, um pouco antes disso, ele descobre que o pai dele já não era aquele herói. O pai dele, na verdade, era traficante de drogas. E ele morre, não foi no acidente de carro, ele morre em confronto com outros traficantes. Então o Puff Daddy já tem um primeiro choque da realidade de que papai herói não é papai herói é bandido. Papai herói é violento. Papai herói é do mal, é criminoso. Quanto àquilo, aquela fantasia de pai, ao invés de ele se tornar o pai que ele gostaria de ter, ele se torna parte do crime como pai exercia. Em 1988, ele vai para a faculdade, tem um relato, inclusive, um documentário que me impressiona, que logo ali ele chega no dorme, onde os alunos dormem, literalmente, ali, dorme não é isso, mas tem isso, e ele começa a bater com uma cinta na parede, gritando o nome de uma moça que era então namorada dele. E outras pessoas olham e ficam estranhando o que está acontecendo, e ele bate e fala, desce aqui que você vai apanhar, porque você não sei o que lá. E a menina desce. Para você ter noção do quanto que dentro dessa relação abusiva que ele tinha com relação já nessas namoradas menores, quando ele ainda era mais jovem, o quanto que ele já exerce. O assediador, ele sequestra a alma, a mente e o corpo da pessoa. Por isso que a gente tem que entender quando a mulher ou até o homem volta para o seu algoz, por conta de ela estar, é como se fosse um vício.
é de não saber que existe um outro caminho, é de buscar a sua própria alma. E cabem às pessoas que amam essas pessoas que são vítimas dessas relações abusivas a ajudar a que a pessoa saia dessa roda viva onde ela aprendeu a ser somente isso. E o Puff Daddy, inclusive, ao longo da sua existência, ele vai sempre buscando mulheres jovens para serem suas esposas, exatamente pela inocência que elas carregam, exatamente pela falta de conhecimento da vida. Nada como você pegar uma pessoa absolutamente virgem e inocente, não estou falando sexualmente, mas virgem na alma, para você fazer ela acreditar que aquele modo de ser é que é o correto. Então ele sabe muito bem, ele tem uma estratégia muito forte de como exercer o que ele é. Ele vai, em 88, ele bate, a menina desce e ele caceteia a garota. E as pessoas gritam isso, aquilo, mas é meio que, culturalmente, à época, eu nunca passei por isso, eu não entendo as pessoas pensarem assim, era meio, não, é briga de namorado, não se mete não. E isso era permitido e permissivo para ele, porque ele ia exercendo o que ele queria. Ele bate na menina e sai andando. Ele não tem a culpa, ele não tem o remorso, porque afinal de contas, ela fez ele fazer aquilo. Ela despertou nele aquilo. Ele não é isso. Ela é a culpada. Ele faz a moça se achar a culpada. Então você vê que já na faculdade, ele já tem um registro de algo importante. Ele vai sair da faculdade, ele vai passar já, com 20 anos, esse cara já era um gênio da música, já era um milionário, vindo de uma família de classe baixa. Então ele tem a sua trajetória que a gente respeita. O problema é ele se utilizar desse poder que ele vai construir tão rapidamente para fazer com que isso seja a sua grande fachada e exercer com ela todo o seu fascínio maldoso. Quando ele, já jovem, 19, 20 anos, ele vai para uma gravadora chamada Uptown Records, que era a gravadora do movimento negro mais importante que tinha, e ele cresce muito rápido. Ali ele já tem uma primeira namorada com quem ele vai ter o primeiro filho. E essa moça já era a sua primeira grande vítima do dia a dia. Ele chega a arrancar a bebê dos braços da moça e bater nela. Tem pessoas que garantem que ele foi preso naquele momento e ele foi inclusive julgado. Só que todos esses registros sumiram. Sumiram porque ele não foi preso ou sumiram porque é fácil para um poderoso do mundo atual apagar, apagar imagens, apagar documentação, principalmente de uma época não digital. Fica na dúvida o quanto poderoso, porque o Puff Daddy, o Sean Combs, ou Sean Love Combs, ou o P. Diddy, que é a mesma pessoa, ele teve muito poder até ele ser preso em 2024. E ele exerceu muito isso. Então, não sei se ele conseguiu apagar os seus registros, não sei o quanto que ele conseguiu, porque tanta coisa vai acontecer que eu vou contar aqui. Então ele já tem, na parte pessoal, ele já está estabelecido. Qualquer que seja sua parceira, vai apanhar. Vai exercer. E ele vai exercer a violência dele, inclusive, no trabalho. Porque, afinal de contas, ele, como ele diz, ele fala assim, eu quero ter tudo o que eu quero ter. Como é que é? A frase é péssima. Eu quero, até anotei aqui, que preciso ter tudo o que eu quero. Ele grita. Ele tem gravações dele, lá nessa Uptown Records aí, ele tem gravações gritando, jogando as coisas no chão, fazendo algazarra, quebrando coisa e gritando, e ele fica batendo, e fica, é uma coisa angustiosa. Você fala, menino bobo, ninguém mirou pra você, para de ser bobo, menino, pega as coisas do chão, menino bobo. Ele, simplesmente, tudo que ele faz, alguém aplaude ou alguém o protege. Ele passa a se chamar Puff Daddy exatamente porque ele tem essa coisa de, desde criança, quando ele fica bravinho, ele faz... não entendo! Ele faz ele não tem vergonha de externalizar a sua frustração. E ele pega essa característica e coloca no nome dele. Por isso que é Puff Daddy, é o Puff de... e Daddy, né, de paizão. Ele gosta, inclusive, lá na frente na Cassie, na namorada dele futura, que é a mulher que entrega ele vai pedir para ela chamar ele
como ela chama o avô dela. É de uma coisa absurda, né, de uma pessoa fazer esse tipo de coisa. Mas ele, então, ele tem a esposa, o filho dele, onde ele já exerce o seu fascínio do mal. No trabalho, ele vai começar a explodir. Ele realmente faz o hip hop virar mainstream. Ele faz as pessoas comprarem discos e CDs e fitas cassetes ainda desse movimento musical. Ele faz a gravadora ganhar dinheiro e ele ganha muito dinheiro. Ele vira um grande produtor. Ele até é cantor, mas a sensação que eu tenho é que o que ele gosta mesmo é de desenvolver dinheiro. E ele faz muito dinheiro. Dentro dessa Uptown, tem um chefão, tem um presidente, e ele vai... Dizem que o chefão mandou ele embora por conta que ele estava grande demais para a gravadora. Mas ele vai vir a namorar a ex-mulher do chefão da gravadora. Um pouco antes disso, onde ele ainda está na Uptown, já tem o primeiro registro de mortes ligadas a ele. O Puff Daddy faz uma festa, um evento, um jogo, acho que é de basquete, com celebridades do mundo do hip hop. Eu não conheço nenhum, gente, não faz parte do meu gosto musical, e não estou dizendo que é bom ou ruim, estou dizendo que eu não ouço, quer ouvir, ouve. E ele faz esse jogo que movimenta muito aquele universo ali das pessoas que gostam do hip hop. E ele vende muito ingresso, e dá muito ingresso. Quando vai começar, as pessoas vão alucinadas para esse dia. Quando as pessoas vão, ali no começo da década de 1990, começa a ter gente demais. Eles mandam fechar os portões. Quando fecham os portões, as pessoas que não conseguiram entrar e que tinham ingresso começam a ficar irritadas e a bater nos portões e a empurrar os portões. E começa uma multidão, porque ficou muita gente para fora, empurrando. Até que a porta abre. Quando a porta abre, as pessoas são pisoteadas. 9 pessoas morrem nesse dia. 9 pessoas perdem a vida em função de uma festa. E já tem um primeiro momento de trauma. Tem nesse documentário ele andando assim, com um paletó aberto, sem camisa, tentando olhar as pessoas, assim, ele tentando, assim. Só que ele, depois, durante o processo que é aberto para se identificar os responsáveis, ele, como produtor, ele se diz só 50% responsável, o resto é das pessoas que foram. E ele não tem a culpa, ele não tem o remorso, ele não tem a angústia de ter sido parte da morte de 9 pessoas. Ele sempre se coloca no papel de vítima. Isso é impressionante, como ao longo de todo o percurso dele e das pessoas parecidas com ele, a vítima que é a vítima é colocada como algoz, e ele que na verdade é que está sendo prejudicado. E ele, no discurso patético que ele faz, que tem até no documentário, você fala, como que um juiz aceitou aquilo? Como ele aceita uma coisa daquelas? E parece que o juiz até fala, você lembra de mim? E ele fala, não. Ele tem muitas passagens pela polícia não tão registradas assim, porque ele é o Puff Daddy, né? E ele também tem adoração a armas ilegais, inclusive. Ele tem esse fascínio pela violência. Quando ele sai da Uptown, ele leva 2 coisas, o talento dele e a mulher do chefe. Essa esposa dele é importante, por isso que eu vou falar o nome dela, porque também futuramente é uma morte ligada a ele, que é a Kim Porter. Com essa esposa que ele tem aqui, que é no começo, que é na década de 1990, ele vai ter 4 filhos. O Puff Daddy tem 7 filhos no total. Tem um que ele adotou, outro é de outra esposa, mas ele tem 7 filhos no total. E com a Kim Porter, que foi uma grande esposa junto com ele, ele teve essas 4 crianças, que já são adultos hoje. Ele leva e ele começa. Nesse novo universo para onde ele vai, que ele cria, ele passa a ser dono de uma gravadora chamada Bad Boys Record, que quem é sócio dele é o Clive Davis. Clive Davis é simplesmente empresário da Whitney Houston. É um cara que é um Midas do universo de entretenimento americano. Tudo que ele toca vira ouro de fato. E ele consegue, com isso, fazer uma grande gravadora, porque você tem um cara que é super respeitado no universo e ele também, um talento super venerado. Um cara com mais idade, que tem mais conhecimento do mundo e da vida, e um outro jovem que, exatamente por não conhecer tanto, ele é mais audacioso, o que cria um grande casamento. E se cria uma grande gravadora.
uma gravadora que vai explodir, que vai fazer e acontecer nesse universo hip hop. O Puff Daddy vai construir um nome, é um cara que já tinha talento, que chama Big, é B-I-G. Ele é B.I.G. Big. Big porque ele é grande, ele é um gordão. E ele, não sei se ele já estava agora eu não lembro se ele estava na Uptown ou se... O fato é que ele vai com o P. Diddy ou ele no Bad Boy Records, nessa gravadora agora sim, do Puff Daddy, P. Diddy ou Sean Combs, ele estoura ainda mais e se torna gigante nesse universo. Tem vários clipes que aparecem sempre muito o Puff Daddy cantando. Muitos dizem que o Puff Daddy desenvolvia grandes talentos para que ele aparecesse, inclusive nos videoclipes. Pode ser, o narcisismo dele é inegável. Né? Ele vive por ele e para ele e somente ele. E o sino começou a tocar. Vou esperar. São as badaladas. Vou esperar um pouquinho. Vou parar? O que eu faço? Já volto. Existe nos Estados Unidos, inclusive, um movimento costa leste e costa oeste. Ou seja, a costa oeste é Califórnia e tudo mais, e a costa leste Nova York. A costa oeste é Hollywood, a costa leste você tem a capital do mundo. A costa oeste são os estúdios e tudo mais, e aqui é o dinheiro. E o Puff Daddy vem desse universo da costa leste, desenvolvendo a música do hip hop. A costa oeste vai começar a ter uma nova gravadora ali, que vai começar a ter quase um duelo, mas não um duelo de talento e de melhor música, e sim um duelo mortal. Mate o seu inimigo, vira-se uma guerra. O Big estava explodindo via costa leste, via a gravadora do Puff Daddy. Da costa oeste veio um cara novo ali chamado Tupac. Ou ele era da costa leste, o fato é que ele representava a costa, representava a Califórnia, representava a costa oeste. Só que o Big e esse Tupac começam a ficar amigos, companheiros, amiguinhos, e vão cantar juntos. Isso enfurece o Puff Daddy, porque ele está se aliando ao principal nome do outro lado. Ele manda eu vou falar ele manda porque todo mundo fala que foi ele que fez. O que acontece é, o Tupac, ele vai para Nova York uma vez, um momento, quando ele está lá, acho que ele saindo para gravar, ele leva uma cacetada de tiro. É tiro para tudo que é lado. Não morre. Dizem que aquilo foi um aviso para ele. Ele não morre, ele fica mal e vai embora. Só que aquilo se torna um problema, porque todo mundo começa a comentar que só pode ter sido via o Puff Daddy. Os dois o Big e o Tupac vão ser as duas grandes mortes coligadas. Até hoje é o nome do Puff Daddy. Dizem que ele é o autor, mas não se provou nada, não sei nem se foi investigado. Por quê? O Big vai morrer no dia 9 de março de 1977 a tiros. Mas, Beto, por que esse povo morre de tiros? Eu não sei se eles também, além de cantores, são ligados ao crime, né? O fato é que ele vai morrer com uma série de tiros no dia 9 de março de 1997. Alguns meses depois, no dia 13 de novembro de 1996, dias após o aniversário do Puff Daddy, e vai ter uma outra morte futura próximo ao aniversário do Puff Daddy também, não sei se é um auto-presente, como a Suzane pediu o presente, a morte dos pais, o Tupac vai novamente ser metralhado no dia 13 de novembro de 1996, aos 25 anos, em Las Vegas. São duas mortes de dois grandes nomes do universo hip-hop. Esse universo hip-hop, de novo, eu falo que eu desconheço quem são os grandes nomes ou tipo de música, não é uma coisa que eu ouço, não dá. Mas o Puff Daddy vai, inclusive, se utilizar da morte do Big para entrar no mainstream até numa pessoa como eu que não ouve hip hop. Ele, para o Big, ele faz uma homenagem, ele faz uma música que todo mundo já deve ter ouvido, que é I Will Be Missing You, ou I Will Go Missing You. Eu sei, é uma que ele fala assim que eu vou morrer de saudade de você vai fazer muita falta. E ficou, é uma música que você ouvia na rádio normal, vamos dizer assim, a rádio que misturava mais tipo de música, rádio, à época. E é uma música que pegou. Ele se utiliza da morte do Big para fazer ainda mais sucesso por ele. Bonito uma homenagem a um amigo. Mas será que se ele tiver
como dizem, orquestrado a morte do Big, ele já tinha preparado a música, porque a música sai muito rápido. Muita gente que entende desse universo diz que a música já estava preparada para ir para o ar. Então ele orquestrou a morte de um com a música do outro. Isso a gente não tem como confirmar. O fato é que essas duas mortes já grudam no Puff Daddy. Um homem que já estava muito grande, muito gigante, mas ainda assim com o sistema todo ao seu favor, com o sistema todo gostando dele e ele se sentindo cada vez mais poderoso. Em 1998, 1999, ele vindo dessas duas mortes, ele que namorava a Kim Porter é o nome dela? A Kim Porter, com 4 filhos, isso aquilo, namorava, não, casado, ele começa a namorar a J.Lo, a Jennifer Lopez, e a aparecer nos eventos com a Jennifer Lopez como a mulher dele. Eu fui no documentário, eu fiquei meio assim, depois fui pesquisar, parece que assim, a Kim Porter chegava aí em eventos quando eles estavam, mas não era um trisal, era uma coisa dos dois, era uma, sei lá, ele estava casado com a Kim Porter, mas namorando a J.Lo, que era a Jennifer Lopez. Se ela hoje é uma grande celebridade, na década de 1990, ela era um grito de celebridade, né? Ela era um absurdo do que ela era. Ela com o P. Diddy, começam a ficar cada vez mais as grandes fotos das grandes revistas. Em 99, os dois vão estar numa boate em Nova York. Eles vão para uma boate em Nova York, onde, segundo o motorista que estava no carro, o P. Diddy já ficava mostrando arma para a J.Lo e tudo mais. Tinha um rapaz, acho que chamado Shine, que é um cantor que ele estava lançando, porque ele lançava as pessoas pela sua gravadora. E ele também estava ali, também com arma. Eu não entendo para que essas armas, né? Mas beleza. Eles entram nessa boate de Nova York e dão tiros para todos os lados, acertam 3 pessoas. Não sei como uma menina, ela dá entrevista no documentário, não sei como ela morreu, ela tomou um tiro na cara. Imagina. E naquele momento do tiro, isso, aquilo, imagina, J.Lo envolvida, o P. Diddy pega J.Lo e correm da boate, entra no carro, ele vira pro motorista e fala assim, acelera, garoto. E o cara fala, mas tem polícia atrás, ele fala, acelera, acelera, acelera. Até que esse carro é interceptado. No caminho, o motorista disse que percebeu a janela aberta, que é provavelmente o momento que ele jogou uma das armas fora. Só que ele tinha mais uma arma com ele, o P. Diddy. Todos vão para a delegacia. E o P. Diddy fala para o motorista que está no documentário, ele tenta subornar o cara. E fala, eu te dou esse anel de $300 mil, e eu te dou mais $50 mil, eu te dou esse anel para você ficar, até eu te dar $50 mil, para você falar que a arma é sua. E ele fala, nem a pau, Juvenal. Não mesmo, o motorista fala. E o P. Diddy vai responder por esse processo. A J.Lo fica na delegacia, mas ela não é presa. O outro menino, falei o nome dele agora? Esqueci o nome dele. O outro cantor ali, o Shine, acho que é Shine o nome dele, ele é o único preso dessa história toda. Provavelmente amando do P. Diddy, como muita gente diz. Ele ficou 9 anos preso. Esse cara, pelo que eu pesquisei, ele sumiu, não tem mais nada sobre ele. E o P. Diddy, então, ele sempre coloca um boi de piranha nos lugares por onde ele fez coisa errada. E ele tem um staff ao seu redor, sempre limpando as suas sujeiras. Isso daí, a entrevista que tem do assistente do P. Diddy no documentário é angustiante, porque você pensa até onde uma pessoa pode ir em função de um trabalho, em função de trabalhar para uma grande celebridade, em função do dinheiro. Porque assim, por que ele não foi embora? É diferente de uma relação abusiva. É óbvio que existem relações abusivas até mesmo profissionais. E esses abusadores conseguem até mesmo atrair subordinados que achem ele Deus e que não pode ter nenhum lugar outro do mundo. Mas ali, o que ele chega a fazer é uma coisa que você fala, tá bom, amor, e daí? Você foi embora? Não, continuou? Fica estranho. Vou contar mais pra frente. Ele pediu, então, o Puff Daddy, até então, Puff Daddy, com esse advento do tiroteio de Nova York, ele resolve criar uma nova marca para ele mesmo. Aí ele inventa o nome P. Diddy. Ele diz, vamos esquecer Puff Daddy. Ele lança uma marca de roupas chamada Sean Jones, que parece que até hoje existe e vende bem. Ele começa a se meter em venda tem uma vodka, acho que é Ciroc, que é dele. Tem um vinho, tequila. Ele começa a empreender em outros universos para ganhar cada vez mais dinheiro. Se utilizando, óbvio, da sua própria imagem como seu maior vendedor e das grandes celebridades que iam às suas festas que já aconteciam. Mas ele faz um rebranding, ele faz uma nova marca para ninguém associar ele mais àquele tiroteio de Nova York.
ele se cria o P. Diddy. Por que Diddy? Ninguém sabe. Essa história do Renato Aragão, parece que não é nada disso, que ele chamava de Didi, a mãe gostava dos Trapalhões e chamava ele de Didi, não tem nada disso. Pode ser até um apelido que a mãe falava Didi, mas não tem nada a ver com o Renato Aragão. Até porque o Renato Aragão tem uma biografia muito mais respeitável, que é desse, ainda bem que não é ligado ao Didi Mocó. Apesar de o Renato Aragão ter falado isso em algumas entrevistas, pelo que eu levantei, pelo que foi confirmado, não é um outro cara, que se chamaria Didi lá na Angola, se não me engano, por conta dele. Um outro cara importante lá na Angola. E ele passa a se chamar então P. Diddy, que deve ser Puff Diddy, P. Diddy. O P deve ser o Puff. Então ele tira o Daddy e vira Diddy. Ele começa a se absorver de boas formas de cidadania. Então ele começa a fazer as suas festas, que ele começou a inventar umas festas de branco, que horas eram em Los Angeles, horas em Nova York, horas em Miami, onde ele tem as casas, por onde ele passeia. E ele fazia essas grandes festas, que depois vão virar também as freak-offs, que eles chamam. E ele fazia essas festas, então assim, por exemplo, ele fez uma, Malária Nunca Mais, por conta do Príncipe Harry. E ele fez uma festa e ele ficou tirando foto com o Príncipe Harry, porque o Príncipe Harry, por ir para a África muito, ele fala da malária. Você acha que eu pedi, ele sabe o que é malária? Sabe que não. É óbvio que aquilo é falso. É óbvio que aquilo lá ele está se utilizando para melhorar a imagem dele. Nada como você pegar assuntos seríssimos no mundo e se abocanhar deles em festas beneficentes para ninguém olhar para você do passado que você tem. Ninguém mais fala das mortes do Big e do Tupac, não são investigadas e são esquecidas. Aquelas 9 mortes em Nova York, dane-se. O que ele faz com as mulheres dele ninguém mais vê. E está tudo certo. E é exatamente esse conforto onde ele entra, porque ele se torna muito poderoso, porque todas as grandes celebridades vão às festas dele. Ele tem, desde o Ashton Kutcher, eu não sei falar o nome daquele moço bonito lá, que casou com a Demi Moore. Você tem inúmeras fotos dele, aquele Cuba Gooding Jr., que está super ferrado nessa história. O Jay-Z com a Beyoncé, cadê essa história? São super amigos. Você não sabe o que acontece na casa. O que acontece é o seguinte, as festas que ele começa a fazer, ele promove festas para uma festa de alta sociedade cultural, de entretenimento, política. Ele tem foto com todos os presidentes. Ele não é de um lado e nem de outro. Ele tem foto com Trump, ele tem foto com Obama, ele tem foto com um, tem foto com outro. Ele está no poder e todos os poderosos o querem. Porque ele também era um grande nome para atrair votos. Então, desse lá, nem adianta vocês ficarem brigando se ele é de um lado ou de outro. Gente, o crime não pergunta em quem você votou. Política não entra nesse universo. O comportamento humano ele é muito mais perigoso do que políticos. Então ele se utilizava de toda essa festa e de toda essa coisa beneficente para apagar a sua imagem do passado e se fortalecer e crescer ainda mais. Com essas festas, começam a aparecer 2 tipos de festas íntimas dele. Uma que se chamam freak-offs, que seria meio, sei lá, meio uma loucura, não sei das quantas, que dizem que depois da festa de branco, depois que todo mundo ia embora, virava meio que uma festinha privada ali de sexo. Não tem problema nenhum, se a pessoa tá todo mundo de acordo, todo mundo querendo, todo mundo gostando, todo mundo beleza, todo mundo maior de idade falando belê, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Cada um faz o que quiser. O problema é como ele agia. Ele começou a fazer, dizem que depois dessas festas de branco existiam isso e existiam as freak-offs eventuais, porque a pessoa começa a entrar, inclusive, num vício desse tipo de situação. Nessas freak-offs, ele tinha mania, por exemplo, de puxar a mulher dele, que eu já vou contar a entrada dela, da Cassie, para ser usada por garotos de programa que ele escolhia, ele sempre procurava por essa busca dele, homens de bodegão grande, preto. É como ele buscava. Ele queria homens negros bem dotados. E ele queria, inclusive, que a mulher dele usasse unhas pintadas de branco para contrastar a mão na pele do cara. E ele gostava de dirigir a situação. Só que ele chamava garotos e garotas de programas e até mesmo outras pessoas, e ele gostava de dopar as pessoas.
Porque para ele não tinha graça as pessoas terem prazer. O prazer dele era ver as pessoas sendo usadas. Isso é um sadismo clássico. É o sadismo mais raiz que existe. O grande sádico não quer dar prazer para masoquista. O grande sádico quer o terror do outro. Então ele dopava todo mundo e tinha uma coisa muito doida, que ele tinha quase um hospitalzinho ali já organizado na casa dele, que durante porque essas freak-offs, essas festas sexuais, elas não eram uma coisa de 3 horas, 4 horas, uma coisa de 3 dias. E esses garotos e garotas de programas que poderiam estar sendo pagos para isso, que já é crime nos Estados Unidos, que prostituição não pode, a não ser no estado de Nevada, onde é Las Vegas, ele não pode, então isso é um crime. Além de ele pagar, ele usava e abusava. Os caras não podiam ir embora. Eles eram colocados nesse hospital para ficar tomando soro e vitamina para voltarem e serem mais e mais e mais ainda abusados. Ele tem uma tara com... Ele vai falar com esse assistente que tem no documentário, essa entrevista, ele vai pedir muitos óleo Johnsons. Parece que quando a polícia foi na casa dele, acharam mais de 1000 frascos de óleo Johnson. E virou um meme maravilhoso. Pra que é esse óleo Johnson, Beto? Tem gente que diz que ele passava nas maçanetas, para as maçanetas não abrirem e as pessoas não fugirem. Gente, se ele gostava de dopar a pessoa não tentaria nem fugir. Eu acho que ele usava mais como lubrificante, ou para fazer massagem, deve ser o cheiro da infância dele, deve ser quando mamãe fazia biduguidinho na minha bochecha. Tem algum prazer com o cheiro. Esse assistente conta que ele era sempre chamado, principalmente quando ele fazia algumas outras festas, que é com outro nome, que é Wild King Night, não é isso? Deixa eu ver aqui. É Wild King Night, que é a noite selvagem do rei. Porque assim, as freak-offs eram grandes orgias. A Wild King Night, pelo que eu entendi, era uma coisa mais separada, uma coisa para 5 6 pessoas. Então, ele tinha esses 2 nomes, porque o divertido para ele é dar marca para tudo, né? Inclusive para seu próprio crime. Porque, de novo, se ele estivesse fazendo isso com todo mundo, beleza, não tem problema nenhum. O problema é como ele fazia e agia. Esse assistente, inclusive, ele era chamado para fazer a limpeza. Ele tinha um termo que ele usava, hoje é a limpeza profunda, uma coisa assim. Porque no hotel ele ficava tão doido com drogas, ele usava muitas drogas que ele pedia para o assistente comprar, muita bebida, muito Viagra, muita camisinha, que bom, né? Muito tudo. E ele fazia também o uso dessas substâncias todas junto com os outros. E ficava enlouquecido. Uma pessoa que já é violenta, usando esse tipo de coisa, quebrava o hotel inteiro, ou então usava o hotel inteiro para o sexo, o hotel que eu digo quarto, né? E que o cara tinha que entrar para limpar tudo aquilo para entregar para o hotel. E ele fala do desconforto dele de ficar tendo, ele passava pelo esse óleo Johnson, é o óleo Johnson mesmo, por isso que eu estou falando da marca, que ele diz que ele não pode nem sentir mais o cheiro desse óleo, de tanto que ele sentia no ar, nos lugares que ele entrava, para ele fazer a limpeza. Ele é o assistente, porque você não podia chamar pessoas de fora para não comprometer e pegarem alguma coisa com relação ao pedir. E o pedir gravava, ele grava. Ele chega até para esse assistente a falar uma vez, falar assim, você vai me fazer, eu quero ver se você realmente é meu buddy. Aí ele dá uma camisinha e fala para ele transar com uma mulher na frente dele. Pô, se o cara não quer, o cara foi lá e fez. Sabe, é muito estranho. A menina deixou, ele foi lá e resolveu. Mas ele fez, né? Ele se sentiu abusado. Entendo que pode ser. Tem outro produtor dele que conta, porque depois que a Cassie vai abrir, vai entrar um monte de gente falando, mas já vou trazer isso antes. Tem outro produtor, homem, que conta que ele sempre estava lá, daí o pedido falava, vamos para o banheiro para continuar trabalhando lá. Um banheiro muito grande, uma sala de banho, e ele levava as coisas no computador e o pedido tirava a roupa, ficava tomando banho, olhando para ele, aí saía e ficava bulinando esse produtor. Então você percebe que ele tem essa coisa do poder, de você vem porque eu mando em você. E aí também coube ao outro levantar aí. Esses são processos que ele responde. Com relação a essas festas, você vai começar a ter, inclusive, menores de idade. Ele sabia ou não sabia que eram menores de idade? Isso fica para a polícia responder. Por exemplo, com o Justin Bieber, ele aparece dando uma Maserati, isso é um outro documentário, uma Maserati para ele, e falando, quando você tiver 18 anos, essa Maserati... E gravado, porque ele gravava tudo. Ele tinha... A tara desse cara é ser gravado e gravar. Então ele grava os sexos, o que vai ser um problema muito sério para quem estiver lá. Tem celebridades que devem estar morrendo de medo. Por isso que ninguém mais está querendo falar desse homem. Gente, esse homem tem envolvimento com Rihanna, com Beyoncé, com Jay-Z, com Justin Bieber. Paris Hilton, coitada. Paris Hilton está em tudo que é festa, né? Essa daqui deve ser a
a rua deve ter 8 festas, e ela é Hilton, né? Sei lá, tem com todo, até a Britney Spears, tadinha, aparece em foto com ele. Mas não significa que essas pessoas estivessem nesses freak-offs, nessas festas sexuais criminosas. Significa, talvez eles soubessem que existiria depois uma suruba, mas não soubessem que era dessa maneira. Então, mas tem celebridades que participavam. Então, o quanto que eles também participavam com pessoas dopadas, sabe, né? Ele dopava os famosos? Acho difícil, né? Mas as pessoas estão gravadas porque ele gravava. O Justin Bieber é um menino que todo mundo conhece, tal, estourou, tal, com aquele cabelinho lá no começo dos anos 2000. E ele que lança, quem lança ele é o Puff Daddy. E ele aparece quando o menino tem 16 anos, dando essa Maserati e falando pra ele, ó, essa Maserati e essa mansão na frente, as duas coisas são suas com os 18 anos. E ele conta, ele fala, estou levando ele para um acampamento, porque o Puff Daddy gostava de fazer uns acampamentos também sexuais, e onde ele vai ter o maior sonho de qualquer garoto. Dizem que o Justin Bieber teria entrado nessa loucura, um menino de 16 anos, por isso que daí ele vai para as drogas, agora ele encontrou Jesus, está lá mais resolvido, está mais feliz. Isso são pontos que eu estou trazendo, mas só que o exercício do poder dele, ele vai se misturando sempre o sexo e o trabalho. Inclusive, essa é a grande denúncia contra ele, que ele subverte o outro em função do trabalho dele. O Puff Daddy, ele também ainda vai se envolver, ele vai abrir TV, ele vai começar a entrar na onda dos reality shows. Ele faz um programa chamado I Want to Work for Diddy. Não é I Want to Work with Diddy, ou seja, eu quero trabalhar para o Diddy. E não é eu quero trabalhar com o Diddy. Porque ele é maioral, você não vai trabalhar comigo, você vai trabalhar para mim. E é meio do aprendiz lá, que tinha também nos Estados Unidos, e tem um outro que é Making a Band, que é fazendo uma banda, e ele fez uma banda de mulheres. E tem duas mulheres específicas, uma mulher específica que conta isso no documentário, que ele punha uma câmera onde elas se trocavam para ficar falando que elas eram gordas, e falava para essa moça é magra, meu Deus do céu. Ele falava, você está um cheeseburger de gorda, para de comer gorda. E ela ficou horrorizada. Tem uma que seria a líder do grupo, uma moça muito bonita também, e ele meio que se encanta com essa garota. Jovem, tudo jovem. Tem uma vez em Nova York que essa menina do cheeseburger e essa líder estavam conversando. E ele passa e vê. No dia seguinte, que era um dia de descanso delas, ele chama todo mundo para humilhar todo mundo e fala assim, olha, que era um programa de realidade, né? Não estou mais sentindo a energia de vocês não estão sendo bom para o seu público não merece pessoas tão de baixa qualidade. Eu vou mandar vocês embora. Manda a líder e a menina do cheeseburger embora. A menina do cheeseburger não tem nada, a menina líder entende. No dia anterior, um pouco antes de ele ver as duas conversando, ele tentou transar com essa líder. E essa líder fala não. Ele ficou muito raivoso, porque não tem a frase dele? Eu preciso ter tudo o que eu quero ter, e o que ele quer ter é a líder? Como que não dá pra mim? Então, manda ele embora e ainda transforma a garota num problema que ela é incompetente, sem talento. Ele ainda destrói ela nacionalmente através do seu programa. Você vê o tamanho do poder que ele vai ter. Mas, uma hora, tudo começa a cair, porque você não consegue manter o tempo inteiro tudo. Afinal de contas, a sua maldade ainda te fascina. Só que a sua maldade começa a ser reconhecida nos outros. A ser reconhecida pelos outros. Já as pessoas já sabiam mais ou menos o que ele tinha, essas coisas, essas festas sexuais começam a ser faladas. Em 2005, ele vai conhecer a Cassie Ventura, que vai ser uma namorada da esposa dele durante muito tempo. Ela vai, no mínimo, até lá para 2018, com idas e vindas. Inclusive, tem uma hora que ela se separa dele, e acho que em 2012, ele manda explodir o carro do novo namorado dela. Dizem que foi ele. Tem uma lógica dentro da personagem. Ele conhece a Cassie Ventura, uma moça deslumbrantemente linda, essa que ele obrigava a pintar as unhas de branco. Muito boa cantora, eu vi um videoclipe dela, também hip hop, não é pra mim, mas é indiscutível que ela tem talento. Ela, quando lança o disco dela através da Bad Boys, ele já tinha 37 anos, ela tinha 19. Ou seja, de novo ele pegando garotas que não têm a malícia da vida. Mas ele tem toda a malícia da existência. Ele lança um disco dela que arrebenta,
As pessoas dão nota 8,5 de 10. Todo mundo esperando os próximos discos dela, porque afinal de contas a Bad Boy assinou um contrato de 10 discos que nunca saíram. Porque ele pega a Cassie Ventura para ele. E ele percebeu que ela era grande demais para se ela se mantivesse como artista solo. E ele queria ela subjugada a ele. Ela nunca mais lança discos e ela fica com o Puff Daddy durante muitos anos. Ela chega a participar como atriz de um filme que vai ser importante esse ponto aqui também. Só que ela está sempre linda e deslumbrante em torno dele, ao lado dele, em tudo que é festa, tudo que é lançamento, blá blá blá. Em 2023, a Cassie vai chegar e vai abrir um processo contra o Puff Daddy, botando tudo claramente o que aconteceu. Ela conta que ela era estuprada por ele, que ele batia nela, ele espancava ela, ele fechava ela num outro universo, que obrigava ela a transar com homens e mulheres que ele trazia, ou seja, ela revela, ela conta tudo o que ela viveu com o Puff Daddy nesses anos todos. E muitas pessoas, depois da coragem da Cassie, começam a abrir processos contra. Tem mais de 50 processos abertos hoje. Eu vou falar daqui a pouquinho como é que ele está preso hoje e quais as denúncias já feitas. Quando a Cassie Ventura aparece com esse processo, quem conhecia um pouco da história do Puff Daddy, ele era odiado por muitos cantores de hip hop que fizeram músicas contra ele, inclusive. Mas não tinha o tamanho que ele tinha. É grande demais para cair, mas a queda é sempre muito fatal quando cai. Ele lembra muito Jeffrey Epstein, que tem aqui no canal, do homem que se utilizava de Wall Street e tudo mais para fazer os seus devaneios sexuais e colocar pessoas poderosas fazendo, que ele se auto-executou na cadeia e agora a polícia está investigando que ele tinha câmeras pela casa. Tem aqui um caso comentado. Tem o Harvey Weinstein, que era o maior produtor de cinema dos Estados Unidos e se utilizou disso para fazer os terrores contra as mulheres. Caiu também, vou fazendo um caso comentado como esse, e tem o Puff Daddy agora. Você percebe o quanto que pessoas poderosas e financeiramente fortes, que têm talento, que esses três têm talento no que fazem, se utilizam, na verdade, desse talento apenas para exercer o mal total e superior que ele tem. Quando a Cassie apresenta isso, muita gente já fala, eu falei que ele era isso, estou dizendo que era isso, só que você tem a turma do deixa disso e a turma que fala, mas como é que vai provar? Como é que você prova anos de abuso? Como é que você prova? Principalmente depois de uma Amber Heard da vida, que fez aquela bobagem com o Johnny Depp, que desculpa, não tem nada. Aquilo lá, as provas dela são provas do quanto ela inclusive, limitada para conseguir construir prova, porque ela, na verdade, ela é a pessoa ruim da história. Então você vinha de um passado recente do Johnny Depp, de uma mulher querendo destruir aquele cara. Fica-se sempre no ar, mas, pô, afinal, ela pode estar mentindo. Amigos próximos não saem muito em defesa do Puff Daddy, como aconteceu com o Johnny Depp, que saíram em defesa. Mas, beleza. Isso foi no começo de 2023. E o processo vai andando, as coisas vão falando. Em 2024, a CNN fez um grande trabalho de jornalismo investigativo. Isso é jornalismo investigativo. Ela consegue uma câmera de segurança que aconteceu de um dia, estou procurando o dia que é importantíssimo esse dia. Cadê o dia, menino? Me dá o dia aqui. Psh, coisinha. Só um ponto antes. A Kim Porter, ela morre no dia... Aquela mulher, mãe dos 4 filhos dele, morre no dia 15 de novembro de 2018. 15 de novembro de 2018, dias depois do aniversário dele também. 11 dias depois do aniversário, quase bate lá com o Tupac no mesmo dia. Será que ele gosta, né? Se ele está por trás, que muita gente acha que ele está por trás da morte dessa mulher, não foi por tiro, pode ter sido por N motivos, porque ela estaria escrevendo um livro revelando todos os podres do garoto aqui. Ele já não estava com a Cassie, inclusive em 2018, nesse momento, ele já estava com uma outra garota. Ele vai atrás de uma outra. Esse livro nunca apareceu. Um cara, amigo da Kim Porter, disse que achou os manuscritos e lançou. Eu não vou ler porque não é confirmado que o livro é dela. Quem leu, a Juliana Moreira Leite, por exemplo, que eu fiz o primeiro entrevista quando aconteceu tudo para ela trazer o grande apanhadão da história, do momento, do Hard News, ela leu e ela fala que tem a ver com a história, mas não tem os nomes.
Não vou ler, só vou ler se confirmar que é. Porque ela estaria escrevendo um livro entregando todos os podres do Puff Daddy. Podres esses que a Cassie depois vai apontar. E esse livro vai aparecer. Mas, ali, no dia... Então, vou achar aqui. Peraí, fica aqui comigo, não sai não. Aqui. Tem um momento que a Cassie vai aparecer numa foto, num vídeo lindo, de ela com o vestido todo aqui linda, deslumbrante, na premiere de um filme onde ela fazia papel de atriz. Dias antes disso, a CNN descobre um vídeo no hotel de Nova York, onde eles estavam, o que é um vídeo do dia 5 de março de 2016. A Cassie Ventura abre o processo em 2023. A CNN acha esse vídeo de 2013, 10 anos antes. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, talvez um frame ou outro. O vídeo é extremamente violento, é extremamente angustiante. É de uma mulher que foge do covil e eu olhei e falei assim, essa mulher deve ter achado uma brecha e saiu correndo. Dito e feito. Ela aparece descalça, inclusive vindo do quarto dela, chega no elevador, ela põe o sapato e aí aparece o Puff Daddy, o P. Diddy, vindo correndo de toalha, ou seja, ele deve ter entrado no banho e ela aproveitou o momento para sair e fugir. Ele vem atrás dela, mas ele caceteia essa mulher. E eu pergunto, naquele hotel ninguém ouviu nada, ninguém abre a porta, ninguém impede. Aquela mulher era caceteada, aquela mulher era chutada, aquela mulher era jogada no chão, aquela mulher era puxada. Eu tenho uma raiva desse homem quando eu vejo isso. Como é covarde, como é covarde, como é covarde. Porque com ele ou é com arma ou é com mulher, né? Mas aqui me pega uma mulher que sabe fazer defesa pessoal. Por que não vai costa de mão a mão? Vai na mão a mão com o homem também dele. Ah não, mas daí é covardão, né? Aí não gosta. Aquele vídeo vem em 2023 e destrói qualquer possibilidade de que a Cassie estivesse mentindo. Com um vídeo como esse, a coisa se torna uma explosão e muitas outras pessoas ainda vêm e fazem mais e mais e mais e mais denúncias. A polícia vai à casa dele em Los Angeles, em Miami e Nova York, acho também, e pega muitas das coisas de vídeos e tudo mais que ele tinha. Então muita coisa, computador, tudo foi levado. Ainda está sendo periciado e vamos descobrir o que vem por aí. Ele, com relação a esse vídeo, ele não tinha mais o que dizer. Então o que ele chega? Ele faz um vídeo dele falando o quanto ele... Olha de novo o narcisismo dele. Ele fala assim, eu estava num momento muito mal, estava no fundo do poço, mas eu estou melhorando, eu sou um ser humano. Ele quer se humanizar em detrimento daquela mulher que ele chutou. Ela é a vítima, mas não... Ele é a vítima. Ele tenta puxar sempre para ele e diminuir qualquer outra pessoa ao seu redor, só que não cola mais. O mundo, graças a Deus, mudou. Você pode ter talento, mas você tem que ser uma boa pessoa. Você pode ser rico, mas você tem que ser uma boa pessoa. Você pode ter poder, mas se você não for uma boa pessoa, você não vai ter. Principalmente em alguns universos que a gente tem que exigir isso daí. Pô, no mundo artístico, onde a pessoa tem que exercer sua alma mais profunda que existe, você vai ter um abusador desse. Ele é preso. Ele vai preso em setembro de 2024. A prisão é uma prisão muito importante porque, além de ele ser preso, é negado para ele fiança. Para se negar fiança, você imagina o que não foi apresentado durante a audiência. Ele foi... cadê? Ele foi preso em setembro de 24, ele foi acusado de extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição, porque ele pegava garotas em Los Angeles, levava para Miami, de Miami para outro lugar e tudo mais. E ele usava a gravadora dele para conseguir exercer o seu mal, o que o torna, parece, lá dentro do processo ainda mais penalizante e penalizado. A última namorada dele, com quem ele ficou, acho que é Young Miami, o nome dela, ela também está sendo processada por uma moça, porque ela ajudava o Puff Daddy a exercer esse fascínio sádico dele. E ela, inclusive, fez a menina abortar um bebê que ela estava esperando. Então, ela também está sendo processada. O Cuba Gooding, ele também já foi processado em 2020, não sei quando, teve um acordo lá com uma moça, mas ele parece que está bem forte nessas imagens aí, todos do que vem a acontecer. Ele agora foi no dia 30 de janeiro de 2023,
2025, ele recebeu mais 3 denúncias. E ele está agora no hospital, porque ele está com probleminha no joelho. Ele está muito mais magro e com cabelos totalmente, quase todos brancos. É lógico, né? Porque a cadeia não é gostosa para ninguém. Ainda mais um homem que devia estar tão acostumado com lençóis, 14 mil fios. Na cadeia não vai ter isso. Ele não se entrega, não fala, ele se diz inocente de tudo, que é tudo mentira desse monte de mulher que tinha, na verdade, loucura por ele. As coisas falam. Esse vídeo da CNN não tem, não existe, não tem. Não se consegue. Com certeza a polícia já encontrou muitas outras provas dessas festas sexuais onde ele não era uma orgia consentida e acordada entre todos. Era, na verdade, uma prisão. Era um cárcere privado de pessoas dopadas e de pessoas obrigadas a fazer sexo de uma maneira que nem queriam durante dias. Tem uma moça que era namorada de um executivo da gravadora dele, que conta que ele passou para pegar ela, deu uma bebida para ela no carro, ofereceu, ela tomou, era uma bebida vermelha, e ela acordou já sendo violentada por todos os lados por ele. E depois ele jogou ela para fora. Então, assim, você percebe quanto para tudo para ele é o lixo. E ele quer a mulher do executivo dele. Porque ele me lembra aquele Felipe da novela lá, o Dono do Mundo, que ele quer a mulher do funcionário porque ele quer que o funcionário fique subjugado a ele até sexualmente dentro da própria casa. Então ele tem esse fascínio de destruir famílias, de destruir reputações, de destruir almas, né? Porque como é que essas mulheres conseguem depois voltar a acreditar em alguém? Uma coisa que é muito difícil. Esse rapaz que conta o quanto ele foi abusado, gente, ele gritava com a chefe de cozinha na casa dele. Era um homem que gritava com todo mundo. Ele saia gritando, que clima horroroso dessa pessoa. Que coisa horrorosa. Coisa horrorosa, coisa horrorosa, coisa horrorosa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Esse casão. Depois ainda vou trazer uns grandes especialistas, o Gerson Saldanha. Gerson Saldanha, eu escrevi aqui. Eu conheci no evento do YouTube. Se não for Saldanha, peço desculpa, Gerson. Mas é o Gerson, que ele sabe tudo. Mas eu estou esperando sair agora novidades dos júris, e eu quis contar esse caso de comentário para a gente entender melhor, porque eu mesmo não entendia muito bem essa história. Era muito nome, muita gente. Espero que vocês tenham entendido mais com o que eu estou contando aqui. Tem uma coisa ótima. Ele fez um videoclipe na década de 90 que ele inventou de ser crucificado como Jesus Cristo. Aí ele não queria mais que o videoclipe fosse assim. Aí ele falou, não pode passar, não quero mais. Eles falaram, pô, mas a ideia foi isso. Ele falou, não pode. Eu já falei, ai, só pedirem. Na verdade, era Puff Daddy. Ele diz, o cara fala, pô, cara, mas não rola, ele, tá bom, só que a MTV passa uma vez. E ele fica muito bravo, ele vai até o escritório desse executivo que fez ali o videoclipe, bate no cara junto com 2 marmanjos gigantes, e ele é processado, sabe o que ele faz? Ele ganha do juiz um dia de curso para contenção de raiva. Ele é tentativa de homicídio, meu senhor juiz. De onde tira isso? Mas ele ficou ele fez um dia de contenção de raiva. Uma editora da revista Vibe, que ele queria, porque queria ver a capa que ia ser antes dele, que ia ser uma matéria sobre ele, e eu pergunto por que essa revista ainda deu essa capa e essa matéria dele, eu teria feito uma matéria contrária, para você ver o tamanho do poder dele. Essa editora conta que ele ligou para ela e falou assim, se eu não vir a capa, você vai ser encontrada dentro de um porta-mala morta. Essa mulher sai correndo, e essa capa é feita, a matéria é feita, e ela ainda encontra com ele em festas e ainda tira foto com ela. Ele só se tornou do tamanho que se tornou porque muita gente foi fermento. Cabe a gente sempre pensar o quanto que a gente faz essas pessoas se tornarem esses deuses do mal, esses diabos eternos. Bom, essa história do Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, Sean John Combs e agora Sean Love. Agora o nome dele é Love. Ele mudou o nome dele para Sean Love Combs. Amor da minha vida. Você não tem amor no seu nome, tá? Você tem que ser, sei lá, Sean Demon Combs. Você é um demônio, não tem como ter amor na sua existência. É isso, vamos continuar. Esse caso ainda tem coisa. Que eu tô louco para ver o que vai sair dessas fitas. Gente, se preparem.
que vem por aí. Vamos estar juntos nesse momento. Me conta, deu para entender melhor essa história do Puff Daddy? É isso. Até já, porque tem vídeo todo dia. Até já.